Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia, bem organizado e lançado pelo selo das edições 70 do Grupo Editorial Almedina, chegou às minhas mãos junto à pandemia da Covid-19. Durante 2 anos e meio não tive ânimo suficiente para fazer o seu lançamento, em virtude da pandemia, mas também do pandemônio representado pelo governo Jair Bolsonaro. Tomo a iniciativa de fazê-lo nesse Trilhas da Democracia, que é o último antes das eleições do dia 2 de outubro, a fim de reafirmar em alto e bom som que não existe caminho fora dos direitos humanos para o desenvolvimento de uma sociedade. Isso implica dizer para nós, brasileiros e brasileiras, nesse momento, que os direitos humanos devem se impor contra o fascismo bolsonarista. A fim de dialogar sobre o livro, receberei nesse programa 4 convidados comprometidos com a causa dos direitos humanos na sociedade brasileira. O professor titular aposentado da Universidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi, o coordenador do MTST, Rude Rafael, o promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo, Marcelo Goulart, e o advogado da Federação Única dos Petroleiros e da Central Única dos Trabalhadores, Normando Rodrigues. Bom programa a todos e a todas. Para dar início a essa discussão sobre o livro Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia, eu tenho o prazer de receber o professor aposentado titular da Universidade Federal da Paraíba, Giuseppe Tosi. Seja muito bem-vindo, Tosi, ao Trilhas da Democracia. Eu que agradeço. Estou ansioso para escutar as tuas considerações, por favor. Boa tarde a todos. Eu estou aqui falando da Itália, onde estou passando algum tempo. Agradeço ao professor e amigo Marco Mondaini pelo convite e pela possibilidade de discutir um tema tão interessante, tão atual como são sempre os direitos humanos. O novo livro do professor Marco Mondaini dá continuidade aos inúmeros livros e artigos sobre os direitos humanos no Brasil e no mundo que produziu o professor Mondaini, que tiveram um grande sucesso editorial e foram e continuam sendo uma ferramenta fundamental para os pesquisadores em direitos humanos e não só para eles. O enfoque, como afirma o autor, é prioritariamente didático, é o livro ideal para a sala de aula, mas também para todos os que se interessam pelos direitos humanos. Eu considero um tema central para o nosso tempo. São colocados à disposição 80 textos das mais variadas proveniências e ideologias, como o Bill of Rights da Revolução Inglesa, a Declaração Francesa, a Internacional do Movimento Socialista, o famoso discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, excertos até da Igreja Católica do Papa Leão XIII e do Papa João XXIII, e extratos do Partido Comunista. Como se vê, Mondaini decidiu optar por um pluralismo de opiniões a respeito do direito humano. É um material vário e heterogêneo que cobre os principais textos desde o século XVIII até a contemporaneidade. É altamente recomendável o livro para todos que estão preocupados com os direitos humanos. Se trata quase, depois de 20 anos de pesquisa, de uma enciclopédia da história dos direitos humanos. Bom, o livro
levanta tantos questionamentos e problemas, e eu escolhi só 3 devido ao tempo. Em primeiro lugar, me parece, não sei se o Marcos está de acordo, que a impostação do livro reforce a teoria das gerações de direitos amplamente divulgada por Bobbio e criticada por muito, entre eles, inclusive, pelo grande e saudoso jurista Cansado Trinidade, que definia as gerações de direito uma indefensável fantasia. Entendemos, ao contrário, com Bobbio, que pela exposição do professor Marco Mundaini, a teoria das gerações de direito tem, pelo menos, uma justificativa do ponto de vista histórico. E eu acho que isso é claro, né? Porque, com certeza, as primeiras doutrinas sobre direitos subjetivos naturais, que eu estudei na minha tese, que darão origem aos direitos humanos modernos, são fruto do liberalismo. Antes, inclusive, do liberalismo dos pensadores da segunda escolástica, da escola de Salamanca. E só depois seguirão as doutrinas socialistas da segunda geração, doutrina que, para se afirmar, tiveram que lutar contra o liberalismo, como afirma o belo livro do Domenico Lossurdo, Contra a História do Liberalismo. E, finalmente, só depois seguirão as doutrinas... Não. É a terceira e quarta geração que se ocupam dos temas internacionais, como a guerra e a paz, tão atual, o desenvolvimento social e a grande questão da crise ambiental, que não estava presente na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, eu acredito que, de um ponto de vista histórico, a teoria das gerações de direito se mantém. É claro que não se trata de contrapor as gerações de direito, mas de reconhecer que elas se desenvolveram diacronicamente, que não significa dizer que as gerações são harmônicas entre si. Há vários debates, por exemplo, o debate sobre os direitos econômicos e sociais, que, apesar de vir historicamente depois dos direitos civis, são ontologicamente prioritários, porque sem eles é impossível acessar aos outros direitos, como afirma o movimento socialista. E aqui se abriria uma bela discussão interessante sobre as gerações de direitos e a relação entre os vários tipos de direito. Essa é a primeira observação. A segunda observação se refere à pergunta se os direitos humanos são de esquerda ou de direita. Mundaini dedica um capítulo aos opositores dos direitos humanos, mas, na minha opinião, podia desenvolver mais, citando Milton Meira, que trabalhou esse texto, e citando-me a mim mesmo, que, como o professor Willard, escrevemos aquele texto, As Críticas de Direita e Esquerda aos Direitos Humanos. Aliás, me permito aqui de abrir uma parêntese, porque a única observação crítica que eu faço a este excelente livro é a falta de uma resenha bibliográfica final e a parcimônia nas citações bibliográficas, que enriqueceria muito o livro. Não sei se isso já será feito na próxima edição. Eu entendo, voltando à questão da esquerda e da direita,
que, apesar dos campos distintos e antagônicos, os direitos humanos vão além da distinção de esquerda e direita. Não são nem de esquerda, nem de direita. Constituem as bases institucionais da nossa Constituição, do nosso pacto social que funda a sociedade. Não são, portanto, facultativos, mas normativos, obrigatórios para todo cidadão. Dito isso, se pode discordar sobre a sua interpretação e há várias leituras possíveis, entre ele a socialista, a liberal, a cristã, etc., mas são discussões no âmbito dos próprios direitos humanos como fundamento da vida social. A terceira observação se refere justamente a isso. No Brasil, o desrespeito aos direitos humanos, sobretudo no último governo, é tão amplo, como mostra o apêndice do livro, que os direitos humanos são defendidos pela esquerda e combatidos pela direita, que chama os defensores dos direitos humanos de defensores de bandidos e de tudo aquilo que vocês sabem. Por isso, no Brasil, em diversa parte do mundo, os direitos humanos são defendidos somente pela esquerda e pelos movimentos progressistas. Desta forma, ao desprezar os direitos humanos, que são os alicerces da nossa Constituição e do nosso pacto social, o governo Bolsonaro se põe fora do arco constitucional e do pacto social, e o seu governo é um governo antidemocrático e ilegítimo nos seus próprios fundamentos. Sobre isso, aliás, poderíamos debater. Faltam 5 minutos. Teria muita coisa a dizer sobre esse livro, fruto de 20 anos de pesquisa, que oferece um riquíssimo material, mas não podia deixar de terminar esta resenha sem assinalar uma pérola que Mundaini achou, que me comoveu, que é a última carta do Betinho para Maria, a sua companheira de vida, de luta, escrita em 1997, poucos anos antes da morte de sua morte, sabendo que ia falecer daí a pouco. Só coloco 2 trechos para concluir. Escreve o Betinho: esse texto é para Maria, ler depois da minha morte, que, segundo meus cálculos, não deve demorar muito. É uma declaração de amor. Não tenho pressa em morrer, assim como não tenho pressa em terminar essa carta. Vou voltar a ela quantas vezes puder e trabalhar com carinho e cuidado cada palavra. Uma carta para Maria tem que ter todos os cuidados. Não a quero triste, quero fazer dela também um pedaço de vida, pela via da lembrança, que é a nossa única maneira de alcançar a eternidade. E depois de contar a vida junto com Maria, tão intensa e amorosa, ele conclui: tenho muita pena das pessoas que morrem sozinhas ou mal acompanhadas. É morrer, muitas vezes, em uma só. Morrer sem o outro é partir sozinho. O olhar do outro é que te faz viver e descansar em paz. O ideal é que pudesse morrer na minha cama, sem dores, tomando um saquê gelado, um bom vinho português, ou uma cerveja gelada. Te amo. Acredito que esta carta não precisa de comentários.
se comenta sozinha na sua simplicidade e tragicidade e honestidade diante da vida e da morte. É um exemplo de todos os militantes que tiveram que conciliar a luta contra a ditadura com a vida pessoal, e muitos deles pagaram um grande preço. Mas foram eles que permitiram a consolidação da democracia e dos direitos humanos que este governo infame está destruindo. Governo que será varrido da história na próxima eleição. E este livro está escrito também lembrando, homenageando todos os que lutaram e lutam contra a ditadura e a barbárie, para que nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça. Obrigado. Muito obrigado, professor, amigo José Pitozzi. Seriam muitas as considerações a fazer, a serem feitas da sua resenha, muito amigável, mas eu procurarei, de maneira abreviada, tratar dessas 3 questões que você apresentou, começando dizendo que não me parece ser um problema a divisão em gerações dos direitos humanos. Na verdade, como o livro se assume, você percebeu bem, o livro se assume como um material paradidático, a ser utilizado nas escolas do ensino médio, nos primeiros períodos das universidades. E a divisão em períodos históricos, que implica a divisão em gerações, que pode levar a um pensamento, a uma ideia de linearidade dos direitos humanos. Esse sim é um problema, você encarar o desenvolvimento dos direitos humanos como sendo lineares, e não são. Essa história é marcada por avanços, retrocessos, estabilizações. É só pensar na história recente do Brasil, o grande avanço dado com a Constituição de 1988 e hoje se vivendo uma situação que é de tentativa de neutralização, de reversão daqueles avanços. Então, para fins didáticos, e foi esse o meu objetivo, eu não vejo problema na apresentação da história dos direitos humanos como divididas em gerações. Nesse sentido, eu me filio a essa forma de observação feita dos direitos humanos pelo Bob, que, na verdade, o grande problema dos direitos humanos não é, para fins acadêmicos, sim, se é válida ou não uma divisão em gerações, mas para os fins que realmente interessam a maioria da população, o grande problema é a sua não efetivação, é a sua violação. Esse é o grande problema, e é um problema de ordem prática. Direitos humanos que não são efetivados são direitos humanos bloqueados, interditados. A segunda questão, Tosi, diz respeito à provocação que você faz, se os direitos humanos são de direita ou de esquerda. Na verdade, da minha perspectiva, que é uma perspectiva de compreensão dos direitos humanos como sendo plurais, resultados de uma pluralidade de ideias, e a ideia de pluralismo não é uma invenção dos socialistas, mas sim dos liberais, é impossível imaginar a história dos direitos humanos não sendo resultado de múltiplas contribuições no decorrer de 4 séculos. Então,
interpretar, reduzir, nesse ponto eu concordo contigo, e você chamou a atenção para esse fato no início da tua apresentação, limitar a garantia, a defesa dos direitos humanos a um espectro político corresponde a uma visão maniqueísta, a introdução de um elemento maniqueísta na análise de um fenômeno que é ricamente plural. E aí passo imediatamente à terceira questão, que me parece ser o grande problema dos tempos em que vivemos. Hoje, quando nós pensamos em direita, imediatamente nos vem à mente o avanço da extrema-direita, o retorno do fascismo, o neofascismo. Nos faz falta, no Brasil, na Itália, uma direita liberal. Uma direita liberal não liberista, ou seja, uma direita que se fundamente nos valores do liberalismo político, mas que seja crítica do neoliberalismo. Nos faz falta essa direita como interlocutora. Me parece, e aí trazendo para o Brasil atual, que a frente formada em torno da candidatura de Lula incorpora segmentos dessa direita liberal. A gente poderia citar o próprio vice-presidente, candidato a vice-presidente, Geraldo Alckmin, numa linha de interpretação em que existe um perigo maior representado pela ofensiva neofascista no nosso país. Nesse sentido, desinterditar o diálogo entre as várias tradições dos direitos humanos implica também um reposicionamento político nas sociedades contemporâneas com vistas ao isolamento da direita fascista, que deve ser combatido. Em linhas gerais, eu acho que as tuas palavras iniciais da tua apresentação conseguem sintetizar os objetivos na elaboração do livro. Quer dizer, a incorporação de várias tradições dos direitos humanos, a tentativa de mostrar essa rica pluralidade, significa dizer que uma determinada concepção pode ter surgido num espectro político e ter se tornado universal. São vários os valores do pensamento liberal que atualmente não são valores de esquerda ou de direita, são valores universais. Como é que a gente pode discordar em relação ao valor representado pela liberdade religiosa, pela liberdade de imprensa, pelo habeas corpus, entre tantas outras conquistas que são resultado do revolucionário século XVII na Inglaterra, o revolucionário século XVIII na França, e que deixaram de estar identificados ao pensamento liberal, porque se tornaram universais. Então, os direitos humanos têm a sua riqueza muito em função também dessa capacidade de incorporar elementos positivos das várias tradições que o compõem. E o grande desafio de todos e todas aqueles que defendem os direitos humanos é exatamente perceber e lutar contra o risco maior, que é exatamente o neofascismo, e foi isso que me levou a publicar essa edição ampliada do livro Direitos Humanos. Muito obrigado, professor, amigo José Tosi, que você retorne ao Brasil para viver um novo período, um período de reencontro do Brasil com a democracia,
e que, quando você deixar a Itália, as notícias não sejam tão ruins assim, com a eleição de uma liderança neofascista como o Giorgia Meloni. Muito obrigado. Um grande abraço, Tosi. Eu que agradeço essa oportunidade. Esperamos ter outros debates sobre esses temas que fazem parte da nossa vida, da nossa contemporaneidade. Temos 2 eleições pela frente. Uma dia domingo e o outro domingo. 2 definições de eleições históricas que podem mudar. Imagina Giorgia Meloni, primeiro-ministro da Itália, seria uma coisa inimaginável, uma figura que vem da extrema-direita, do fascismo. Mas estamos confiantes na vitória do Lula já no primeiro turno para encerrar esse período trágico da história brasileira. Obrigado. Debatendo hoje o livro Por Mim Organizado, de título Direitos Humanos, breve história de uma grande utopia. Nesse bloco, o diálogo será realizado com Rude Rafael, coordenador nacional do MTST e educador social da FASE. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo. Obrigado, Marco, pelo convite. Dizer que é um prazer estar aqui para falar dessa obra que tem um sentido fundamental na atual conjuntura brasileira, né, em que os direitos humanos vêm sendo atacados de uma forma sem precedentes, né? A gente avançou bastante em várias conquistas nas últimas décadas e, infelizmente, em decorrência de um processo de corrosão da nossa democracia, a gente vê que vários desses direitos conquistados eles foram destroçados, né, pelo atual governo e pelo golpe também anteriormente. Então, acho que o livro ele cumpre um duplo papel, né, tanto do ponto de vista do porquê reafirmar a necessidade de estar reafirmando o óbvio, né, numa conjuntura como essa. Então, reafirmar a necessidade de por que direitos humanos, porque é fundamental a defesa desses direitos para sair dessa crise civilizatória, essa crise social, econômica e política que o país vive, e quais são os caminhos para sair dessa crise, né? Eu acho que o livro ele traz, tanto do ponto de vista histórico quanto filosófico, né, do ponto de vista de reunir clássicos do pensamento social, mas também a sustentação dos processos políticos que deram origem aí ao ciclo de garantia e ampliação dos direitos humanos. Então, mostrar o quanto os direitos humanos numa conjuntura como essa não aparece como uma doutrina rígida e fechada, muito pelo contrário, como a própria obra coloca, né, um campo de conflito, é um sistema aberto, né, a possibilidades e ao resgate dessa utopia que foi tão atacada nesses últimos anos, né? Então, queria que a gente começasse um pouco falando dessa conjuntura desses ataques à utopia que partem de um processo comum que não é só típico do Brasil, mas um processo que a extrema-direita tem ampliado do ponto de vista global, né, que é a construção de um sentimento antipolítica na sociedade, né, de colocar no âmbito do Estado, do âmbito da política, né, um processo de criminalização, vamos dizer assim, de deturpação desse espaço como se fosse um espaço espúrio, né, um espaço sujo, e que, na verdade, o grande salvador aí seria o mercado, seria, né, tentando aniquilar aí o contexto das lutas coletivas em torno de direitos humanos. Queria que tu falasse um pouco desse sentimento, como é que essa obra ela aponta aí para o resgate de uma possibilidade de aprofundar a lógica dos direitos políticos num contexto onde o sentimento antipolítica está tão enraizado na nossa sociedade. Rodrigo, me vem à mente imediatamente dois aspectos
do teu comentário inicial. O primeiro, o desaparecimento, né, ou o declínio do uso da palavra utopia no meio acadêmico universitário, no próprio interior dos partidos, dos movimentos, da sociedade civil em geral. E, ao invés disso, ao invés do uso corrente que se fazia da palavra utopia, o uso recorrente da expressão distopia. As reflexões sobre o declínio da política, a crise da forma partido, né? E a expansão do conceito do Achille Mbembe, necropolítica. Quer dizer, a política se tornou, na última década, ou nas última década no Brasil, mas nas duas primeiras décadas do século XX, em termos mundiais, é sinônimo de morte. E eu acho que um marco importante dessa virada, e é isso que atravessa o novo capítulo do livro, né, Direitos Humanos no século XXI, né, os retrocessos que aconteceram em função do avanço do neoconservadorismo, do ultraneoliberalismo, do neofascismo. O que caracteriza essas duas primeiras décadas, quer dizer, um marco o ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Eu acho que a partir dali, né, foi gerada uma quantidade enorme de reflexões, como, por exemplo, o estado de exceção do Agamben, né, o ódio à política, do Jacques Rancière, as reflexões do Mbembe, que eu já citei, sobre necropolítica. Então, eu acho que é chegada a hora, eu tenho plena consciência de que é chegada a hora de retornar a fazer uso da ideia de utopia, e não apenas a ideia de utopia, mas de uma prática utópica, né? E, por outro lado, né, a necessidade de acentuar a crítica, o questionamento, a forma como a política foi colonizada pelo mercado, a forma como a política foi colonizada por uma perspectiva mercantil, né, cujo exemplo, um exemplo maior é a forma como as campanhas políticas passaram a ser comandadas por marqueteiros, né? O programa se torna algo de segunda importância, e o mais importante se torna a imagem, ou seja, a venda de um produto para a sociedade. E esse produto são as candidaturas, os candidatos, os partidos, né? Da melhor forma, a fim de ser deglutido pela sociedade, pelos eleitores. Então, é chegada a hora, e isso que eu acabo de afirmar, estabelece uma relação afim com essa ideia liberal de que a política se reduz ao ato do voto de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, que é uma dimensão importante, mas não exclusiva da política. E para descolonizar a política em relação a essa forma mercado, é fundamental que a política seja entendida como um instrumento de luta por novos direitos, pelos direitos existentes, pelos direitos que foram retirados, pela sua efetivação, né, no sentido contrário a essa maré neofascista, ultra-neoliberal, que o mundo vem enfrentando, a Europa vem enfrentando, e que o Brasil vem sofrendo desde pelo menos 2016. Então, na minha perspectiva, a grande utopia da política é torná-la um instrumento de conquista, luta pelos direitos humanos. Essa é a forma que eu vejo essa possibilidade de renascimento da política,
e de questionamento em relação a essa identificação que foi feita pela direita entre política e corrupção. Aqui no Brasil tem uma história grande, né? Quer dizer, todas as principais lideranças trabalhistas, socialistas do Brasil sofreram, todos os presidentes da República que se jogaram na experiência de reformas estruturais, de um reformismo que mexesse de maneira não radical nas estruturas da sociedade brasileira, foram apeados do poder exatamente com o discurso da corrupção, né? Discurso moralista que envolve essa denúncia da corrupção. Isso aconteceu com Getúlio Vargas, em 1954, isso aconteceu com João Goulart, em 1964, isso aconteceu com Lula, quando da tentativa de retirar o poder nos seus 2 primeiros governos, isso aconteceu com Dilma, que acabou sendo deposta por um golpe. Cada dia que passa, isso fica mais claro. Isso ficou claro na prisão ilegítima, ilegal do Lula e da forma como a Operação Lava Jato funcionou ao arrepio da lei. Então, libertar a política, tanto do sentido mercantil quanto dessa pecha de ser sinônimo de sujeira, de corrupção, passa pela sua vinculação à luta por direitos humanos e pela tentativa de fazer chegar até os indivíduos, grupos sociais, principalmente os subalternizados, os mais oprimidos e explorados, como concretamente esses direitos chegam até as suas demandas. E por isso que os movimentos sociais são fundamentais. O movimento que você coordena é fundamental no sentido de transformar a luta por habitação, não apenas a luta pela moradia, mas de maneira mais ampla, a luta pelo direito à cidade, é fundamental para o bem viver dessas populações. Eu acho que a partir dessa imagem, inclusive, né, da política e o produto, né, o produto do marketing, que atende a uma demanda muito mais mercadológica do que uma demanda social, especificamente, estava pensando nisso, né? Será que a gente chegou um momento em que a capacidade de produção entre os sujeitos antagônicos na nossa sociedade, ela está mais explicitada no sentido de que os movimentos sociais, de um lado, produzindo, né, cada vez mais, quando o MST é o maior produtor de arroz orgânico do mundo, né? Quando, por exemplo, os movimentos sociais, o MTST produz moradia na perspectiva de direito e não como mercadoria, que produz alimentação como direito nas cozinhas solidárias, quando a gente está reivindicando cada vez mais, montando um ecossistema de organizações que tem trabalhado essa questão do valor de uso, né, e tantas necessidades enquanto direito, e cada vez mais, né, o mercado se isola numa ideia, né, desse projeto de morte. Eu acho que a pandemia, né, reforçou muito isso, quando a gente teve a possibilidade de fazer uma defesa aberta do SUS, né, pensar que o que foi tão abalado com, por exemplo, o teto dos gastos e as contrarreformas, os ajustes fiscais dos últimos anos, era algo tão fundamental para a sociedade brasileira. Será que a gente também, nessa conjuntura, não tem um campo aberto para reafirmar isso, né? Esse sentimento antimercado que não foi capaz de resolver o nosso problema, pelo contrário, ampliou uma lógica de morte, de escassez, né? O problema hoje da inflação, né? O agronegócio como tem atuado como força de morte nos territórios rurais, né, na floresta, do ponto de vista do urbano, né, como a especulação imobiliária tem violado o direito à moradia, como a gente também tem a capacidade agora de trabalhar numa perspectiva de Estado ampliada, onde os sujeitos, né, e os movimentos sociais que foram, né, historicamente criminalizados mostraram que estão fazendo o que o governo não faz, enquanto também o capital
não fez, muito pelo contrário, agiu contra, né? Então, será que chegou um momento de reafirmar essa utopia de uma forma mais contundente, nessa utopia dos direitos humanos? Marco, tu acredita nisso? Rudy, você sabe muito bem que eu sou um pessimista de natureza ontologicamente pessimista, mais próximo da tradição da Escola de Frankfurt, da melancolia, Walter Benjamin, né? Mas dando uma pitada de um compositor fundamental na música popular brasileira, e agora eu me lembro, depois de ter assistido mais uma vulgata do discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, na mais recente Assembleia Geral da ONU, me lembro de Gilberto Gil, né? O show que ele deu, chamando o Kofi Annan para dançar, para tocar, e a frase de uma determinada música do Gilberto Gil, que ele diz a luz nasce na escuridão. E nesse sentido, assim, de mim, uma dose de otimismo, porque as experiências que foram levadas a cabo durante esse período, que foi um período mais sombrio por mim vivido, né? Por mim vivido e por boa parte da população mundial, população brasileira, né? Que foi exatamente esse da pandemia da Covid-19 e do pandemônio do governo Jair Bolsonaro, junto ao ultraneoliberalismo do Paulo Guedes, que nasceram, criaram e foram desenvolvidas programas, verdadeiros programas por parte dos movimentos sociais, né? Como os agentes populares de saúde, você já falou da cozinha solidária, dos esforços do MTST junto a uma população que escutava, não saía de casa, mas não tinha casa, não tinha um teto onde ficar, né? Esse conjunto de ações mostram claramente a capacidade de responder às crises sociais, econômicas, sanitárias, políticas, dos coletivos, dos movimentos. Então, ainda que os partidos políticos tenham entrado em declínio de uma maneira geral, tenham entrado em crise, né? Apesar de continuar a considerar que sem democracia, sem partidos políticos não existe democracia, mas os partidos políticos se tornaram insuficientes, né, para recuperar esse sentido de política que a gente está dialogando aqui, né? E aí os movimentos têm um papel fundamental hoje. Os movimentos estão mais próximos, eu não tenho dúvida em relação a isso. Os movimentos sociais estão mais próximos do cotidiano, da vida das pessoas, dos mais necessitados, dos explorados e oprimidos, do que os partidos políticos, né? Ainda assim, é preciso que se diga, né, que algo que me faz também ter uma dose de lampejos de otimismo, né, o fato de, depois do Partido dos Trabalhadores, que sempre teve uma maior identificação partidária no cenário político brasileiro, depois de ter declinado o seu poder de influência sobre a sociedade, as últimas pesquisas demonstram que o PT volta a ser, na verdade nunca deixou de ser, né? Mas volta a ter um percentual muito elevado de identificação partidária. Para um país, né, que, na verdade, só teve 2 sistemas político-partidários, aquele de 45 até 65, 20 anos, não dá para se falar de um sistema político-partidário com apenas 2 partidos, MDB e Arena. E um segundo período é esse que vai do final dos anos 70 até o momento em que a gente vive. Então, a gente só teve 2 períodos, né, de liberdade de organização político-partidária no Brasil em termos nacionais, com partidos nacionais. Então, e não obstante isso, você vê um partido que foi atacado nesse sentimento da antipolítica, nesse sentimento da necropolítica, né?
partido que foi atacado, identificado como sendo um partido corrupto, né? Perceber que, quase como uma fênix, o PT conseguiu renascer das cinzas e voltar a alcançar uma identificação partidária com um percentual bastante elevado, me faz tornar otimista, né, em relação à possibilidade de uma nova política, de uma outra política em relação a isso que a gente acabou de falar, né, da sua instrumentalização pelo mercado, o seu uso pelo mercado, né, e dessa identificação que tradicionalmente foi feita no Brasil e em outros países também, por partidos de direita, não necessariamente partidos de extrema-direita, da extrema-direita fascista, né? Lembremos que esse era o discurso da UDN no Brasil contra o PTB de Vargas, né? Que era o discurso do moralismo, das práticas de corrupção desse governo, daquele governo Vargas, e que foram repetidas no decorrer dos anos Lula. Então, esse pessimista que vos fala tem a esperança, né? E é impossível deixar de trabalhar com as esperanças, né? Para quem é ateu também, ainda mais, né? Trabalhar não com a fé, mas com a esperança de que, com base nessa trágica experiência, que, volto a dizer, foi caracterizada por iniciativas extraordinárias, impressionantes do ponto de vista das relações sociais, é possível acreditar que nós conseguiríamos reverter essa situação, e para isso é fundamental o que vai ser feito no próximo domingo, dia 2 de outubro. Né? Esse 2 de outubro pode representar um momento de inflexão na retomada dessa política da esperança, né? E aí eu me lembro de um teórico marxista, Ernst Bloch, né? Falava do princípio esperança, dessa utopia, né, de fazer política. Muito bom, Marco. Eu acho que é alimentar essa esperança. Acho que o livro aponta para isso também, né? A ideia de utopia, ela não é vazia, muito pelo contrário, ela é preenchida de muitas lutas, e que a gente, nesse próximo ciclo aí, consiga retirar aí os aprendizados dolorosos aí desse último ciclo histórico que a gente viveu, consiga reeleger um governo democrático popular nesse país e fazer muita luta social para fazer que esse sistema virtuoso de direitos humanos aí consiga se consolidar num país com uma trajetória tão grande, né, de dores, de violências, e que a gente consiga de fato, né, dar alegria, né, a ideia de Gilberto Gil, né, a festa que tanto caracteriza, né, a nossa forma de resistir também seja cada vez mais cotidiana aí nas nossas vidas. Eu faria só uma última observação. Alguém já disse que a utopia ela é necessária, mas é inalcançável. Quer dizer, e é o que nos faz, o que nos move na luta, né? Mesmo sabendo que quanto mais nós nos aproximamos da utopia, mais ela se torna distante. Então, por isso, sempre é necessário ter utopia, porque é aquele ponto que nós projetamos as nossas vidas e as nossas lutas. Agora, a utopia necessita, né, de métodos, né? Junto ao pensamento utópico, é preciso existir uma metodologia, eu não estou falando de metodologia científica, né? Mas de formas de agir e de lutar que sejam capazes exatamente de construir as estradas na direção dessa utopia, que é inalcançável. E para isso existem os instrumentos, né? São os movimentos, os coletivos, os partidos políticos, né? São as políticas de caráter mais imediatistas,
são políticas de redução de danos, é um conjunto de políticas que são fundamentais. Eu acho que só para finalizar, né, o debate, por exemplo, sobre abolicionismo penal, né? O abolicionismo penal é uma utopia, é a utopia do fim das prisões, né? Mas é preciso, como grande utopia, ela ter um conjunto de mecanismos, métodos, que são exatamente aqueles que formam a tradição garantista, né? Como fazer? Né? Como fazer para que as prisões desapareçam, mas com ordem? Né? Que tipos de penalidades precisam ser revertidas? Que crimes precisam ser descriminalizados a fim de que se chegue, se aproxime e se distancie do abolicionismo penal? Já que eu falei do Gilberto Gil na Assembleia Geral da ONU, o discurso do Petro, do presidente colombiano na Assembleia Geral, foi um dos discursos Fantástico. mais impactantes, né, de assembleias que costumam ser muito diplomáticas, né, com pouca proposição, né? Então, o discurso do Petro, eu acho que celebra essa possibilidade de uma política de caráter mundial, né, que trará resultados, impactará positivamente as sociedades, que é o fim da guerra às drogas. E que une também o debate da guerra às drogas à questão ambiental, né? Acho que trazendo uma capacidade de imaginação. Falou da utopia, né? Que é uma frase, né? Muito atribuída a Galeano, né? Mas que era de Fernando Birri, o próprio dizia, né? O discurso de Petro lembrou muito o Galeano, né? A poética. Então acho que se reconhecer nessa forma de fazer política, trabalhar, né? Essa forma de linguagem que inspira e que nos move também é fundamental. Foi um discurso realmente memorável. Petro recuperou o que existe de melhor na literatura, na política latino-americana, com um sentido concreto, né? Uma consciência histórica de que, quando os Estados Unidos decidiram aderir à guerra às drogas, aderir não, né? Criar a guerra às drogas, ao fazer isso, na verdade, abriu um novo plano de opressão, né, em relação aos povos da América Latina, em particular aos negros, periféricos, moradores de favelas, né, que são aqueles que enchem os nossos cárceres no Brasil. Então, o discurso do Petro traz ânimo, né, e consegue ser uma espécie de catalisador, né, do que pode vir a ser, né, um concerto de presidentes latino-americanos do campo da esquerda e do centro-esquerda. Uhum. A utopia que pode se concretizar com Petro na Colômbia, Boric no Chile, Lula no Brasil, um novo governo daqui a alguns anos de esquerda no Uruguai, né? A manutenção dos governos de tradição peronista na Argentina e do Peru e assim por diante. Eu acho que a América Latina pode ser esse espaço de testagem e de consolidação de uma oposição rígida ao ultraneoliberalismo, à guerra às drogas, né, e todas as formas de autoritarismo existentes. Não está esquecendo da Bolívia de Luiz Arce. É isso, Marco. Vamos lutar aí para nossa América Latina ser esse laboratório aí de esperança para o mundo. Lembrei também muito do
do texto de Angela Davis, que fala da democracia da abolição, né? Que articula muito esses ideais abolicionistas com a ideia da democracia hoje, né? Como a guerra às drogas também é uma guerra racista, né? E acho que é isso. Acho que a gente amplia muito também o nosso vocabulário em relação às lutas sociais quando, né, discursos como esse são verbalizados por um chefe de Estado, né? Ao contrário do que acontece no Brasil atualmente, né? Que é uma vergonha internacional, como também a ação política lá na Assembleia da ONU estampou nas paredes de Nova York, né? Que a gente consiga fazer ações que sejam contundentes e que inspirem, por um lado, né, uma saída pela via dos direitos humanos e que também denuncie aí aqueles que não representam os interesses, né, plurinacionais, os interesses dos povos, da vida e etc. Debatendo hoje o livro Por Mim Organizado, Direitos Humanos, Breve História de uma Grande Utopia, recebendo o promotor aposentado do Ministério Público de São Paulo e amigo Marcelo Goulart. Marcelo, é um prazer mais uma vez recebê-lo no Trilhas de Democracia e gostaria de ouvir os seus comentários acerca do livro e questões também. Por favor, Marcelo. Olá, Mondaini. Olá, seguidores do Trilhas da Democracia. Para mim é sempre um grande prazer estar com todos vocês, especialmente com meu querido amigo Marco Mondaini. Eu fui honrado com o convite de escrever a orelha desse livro, um livro de uma grande importância, né? E um livro que tem uma forma muito interessante, né? Acho que o Mondaini foi muito feliz em primeiro lugar, fazer uma introdução com uma explicação do objetivo da obra, né, da evolução dos direitos humanos, e depois destacando, fase por fase, os principais textos, né, ou textos importantes que marcaram cada período, né? Então, acho que isso é de fundamental importância. Eu vejo, por exemplo, que nos cursos de direito, né, eu sou promotor de justiça aposentado, atuei 34 anos no Ministério Público de São Paulo, eu vejo que nos cursos de direito há uma falha, né? Porque parece que os direitos humanos foram obra de alguns parlamentares iluminados, algumas lideranças políticas iluminadas, e como você bem coloca e distribui na evolução dos direitos humanos, né? O reconhecimento, a declaração e a afirmação desses direitos em cada período, né, como fruto da luta política, como fruto, como resultado de revoluções, né? Revoluções exitosas ou revoluções que não foram exitosas, mas que levaram, né, sobretudo a sociedade ocidental a avançar no campo do reconhecimento e da afirmação dos direitos humanos, dos direitos fundamentais. Então, é muito importante a divisão que você faz aqui, né? Os direitos humanos no período pré-Revolução Francesa, os direitos humanos no período pós-Revolução Francesa, os direitos humanos na era das revoluções socialistas, os direitos humanos na luta pela democracia para todos, né? E os direitos humanos no início do século XXI, nesses tempos difíceis que estamos vivendo ultimamente. Então, eu gostaria de ressaltar isso, né? A forma como você elaborou o seu texto, né? E ilustrando com os principais textos de cada período. Eu acho que esse livro, né, que é um livro que, sem perder em profundidade, você traz os seus comentários na introdução do livro, de uma forma geral, mas também na introdução de textos, né, explicando, né, trazendo os comentários, fazendo a análise e a crítica de forma profunda, mas, ao mesmo tempo, de uma forma muito didática, né, o que torna o livro um livro não apenas para os iniciados da ciência política, do direito, né, mas também dos ativistas, mas também um livro que serve, né, muito bem,
que será muito útil, já é muito útil, não só para estudantes universitários e para esses iniciados que eu citei, mas também para a juventude, os jovens que ainda são secundaristas, né, e que precisam ser introduzidos nessa temática. É algo que a gente sente que o Brasil chegou a esse estágio, quer dizer, nos últimos anos, né? Nós tivemos o fim da ditadura, a Constituição de 1988, né, a recepção desses direitos fundamentais conquistados em 4 séculos no texto constitucional, depois da promulgação da Constituição, iniciamos a luta pela implementação, as forças progressistas do país, né, e as instituições que têm responsabilidade pela efetivação dos direitos, que é uma luta mais difícil, né, a efetivação no concreto, e, infelizmente, de poucos anos para cá, né, nesse século XXI, como você bem ilustra no livro, né, nós tivemos aqui no Brasil um retrocesso. Não é? E essa obra, então, também é oportuna por isso, né? Porque vem destacar a importância da afirmação desses direitos como, né, uma forma de aprofundamento do processo democrático que nós estávamos caminhando nesse sentido até o golpe de 2016. Não é? Então, essa obra é importantíssima. Eu que costumo fazer palestras para secundaristas, né? Eu sinto essa dificuldade, né? Eu falo dos direitos, eu falo da democracia, eu falo da Constituição de 1988, e eu verifico que os cursos, nem como tema transversal, traz a questão dos direitos humanos, dos direitos fundamentais e da democracia. Quer dizer, esse é um tema, e isso leva a retrocessos também, né? Nós não criamos uma base cultural para sustentar um projeto substantivamente democrático fundado, né, no respeito e na efetivação dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Daí a importância da obra. Nós temos que introduzi-la também nos cursos secundários, né, no sentido de preparar a juventude para, né, dar a base de sustentação ao regime democrático. Sem isso, nós vamos viver eternos avanços e retrocessos, né, como faz parte da história do Brasil, né? E é nesse sentido que eu faço a seguinte questão para você, né, Mondaini. Nós que somos companheiros de luta, sobretudo nas grandes discussões sobre como fazer a luta política com base em uma perspectiva gramsciana, né? E eu faço essa pergunta para você, né? O que significou, porque certa esquerda, né, ainda não assimilou a Constituição de 88 como um momento importante da vida brasileira, né? Taxando-a de Constituição burguesa, né, a Constituição do Estado burguês, e não vendo o que ali tem de conquista dos subalternos e dos trabalhadores, né? Porque talvez o momento da Constituinte tenha sido, na história do Brasil, o único momento em que houve um certo equilíbrio na disputa do projeto para um Brasil democrático entre as forças conservadoras e as forças progressistas, tanto que nós temos uma Constituição avançada e assim reconhecida planetariamente, né? Então, eu gostaria que você fizesse essa relação da evolução das lutas políticas que levaram ao reconhecimento dos direitos civis, dos direitos políticos, direitos sociais, econômicos, direitos da solidariedade, né? O reconhecimento desses direitos por parte do nosso Constituinte de 87, 88, né? E o significado da Constituição como um instrumento para a implementação dos direitos humanos e pela efetivação, né, de uma democracia substantiva. Então, essa é a questão que eu faria para você em torno da importância da sua obra como instrumento de luta social, né? Então, essa é uma questão que eu coloco para você responder, porque me parece que a sua obra é um instrumento que poderá contribuir
nesse momento de retrocesso e talvez no curto prazo de recuperação do processo democrático no Brasil, seu livro será um instrumento muito útil para a sociedade brasileira, para a juventude brasileira, para aqueles que estudam os direitos humanos e para aqueles que operam com o direito nas diversas instituições e carreiras do mundo jurídico. Há tempos eu escrevo, há tempos eu leciono, e uma das questões que me levam a escrever e ensinar, principalmente tendo como horizonte o campo marxista, em particular o campo gramsciano, é exatamente essa perspectiva anacrônica acerca dos direitos humanos, que, na verdade, se inspira em um texto muito famoso do jovem Marx, de 1843, que é a questão judaica, onde Marx trata os direitos humanos como direitos da burguesia. Só que, nesse momento, historicamente, os direitos humanos se limitavam a uma única dimensão, que eram os direitos individuais. Então, a crítica de Marx, no período, fazia um certo sentido, porque realmente os direitos humanos acabaram entendidos apenas nessa dimensão dos direitos individuais, representavam, de alguma maneira, o encobrimento das contradições existentes na sociedade no período, com o discurso da universalidade, da validade universal dos direitos, né? Em particular do direito à propriedade privada. De lá para cá, e muito em função da própria atuação do movimento socialista, houve uma ampliação, e isso eu procuro mostrar no livro, houve uma ampliação das dimensões dos direitos humanos. E a principal delas, a partir das lutas do movimento socialista no século XIX, foi exatamente a ampliação dos direitos humanos na direção da conquista, da afirmação dos direitos sociais. Então, em primeiro lugar, essa interpretação, que é de um grupo, na verdade, restrito dentro das esquerdas, dentro do campo marxista, mas que faz barulho, é anacrônica porque continua a olhar para a realidade com os mesmos olhos de Marx de 1843. Mas o próprio texto de Marx, de 1843, a questão judaica, já subvaloriza a importância dos direitos individuais e a validade universal dos direitos individuais, dos direitos civis, das liberdades individuais, como elemento constituinte dessa tradição dos direitos humanos. Eu busco a saída para esse impasse dentro da tradição marxista, ou pelo menos dentro de uma das tradições do pensamento marxista, que foi aquela dos marxistas, dos historiadores marxistas ingleses, britânicos, em particular, daquele que eu considero, mais do que Eric Hobsbawm, o grande historiador marxista inglês do século XX, que foi Edward Thompson, num livro Senhores e Caçadores, nas conclusões, um trecho pequeno das conclusões, faz a defesa da ideia de que o direito é um campo de conflito. Quer dizer, essa ideia que valoriza a ideia de contradição, da noção de contradição, que é um elemento constituinte do marxismo, é fundamental para se entender não apenas o direito, não apenas os direitos humanos, mas o próprio Estado. Então, existe uma disputa em torno dos direitos. E nós vivemos hoje no Brasil um exemplo claro de como é preferível fazer a luta de classes ou fazer as lutas sociais em geral com a existência de um Estado de direito democrático, com um corpo de leis válidas que estão presentes para nós na Constituição de 1988, que é uma referência
protetora, né, tuteladora dos nossos direitos, do que fazer uma luta no campo da ditadura, né, do que fazer uma luta contra o neofascismo, ou, nos anos 20 e 30, uma luta contra o fascismo, né, onde essas normas democráticas, respeitadoras das liberdades individuais, das liberdades coletivas, não são respeitadas. Então, é alguma coisa que está presente num determinado segmento, volto a dizer, um segmento minoritário, residual, né, de intelectuais do campo marxista, e que a sua própria prática infirma. Porque as lutas que esses intelectuais fazem, e aqueles que os seguem fazem, é uma luta também no campo dos direitos humanos, da ampliação dos direitos sociais. Para finalizar, e reforçando essa ideia com a qual eu compartilho contigo, a nossa grande referência é a Constituição de 1988. A nossa grande referência de levar a cabo reformas estruturais na sociedade brasileira está presente na Constituição de 1988. Não é à toa que o atual governo elegeu como inimigo principal a Constituição Federal de 1988. Então, a Constituição de 1988 tem que servir como horizonte, como referência de reconstrução democrática do Brasil, oxalá com a eleição de Lula já no dia 2 de outubro. Essa Constituição é o ponto limite a que chegamos depois de duas ditaduras, a ditadura do Estado Novo, a ditadura de 64, e que nós não podemos abrir mão em função do seu caráter garantista e protetor dos direitos individuais, dos direitos políticos, dos direitos sociais, dos direitos ambientais, e dessa multiplicidade, dessa rica pluralidade que existe no nosso país. Então, é preciso reafirmar que não existe caminho alternativo, não existe chicane, né? Não existe atalho que não passe pela afirmação desse horizonte legal, né, reconhecido pela Constituição de 1988. Trata-se de efetivá-la, trata-se de politicamente fazer com que ela seja utilizada no processo de democratização, ou seja, no processo de socialização dos poderes existentes na sociedade brasileira. Marcelo, eu agradeço os teus comentários e espero que nós nos encontremos nas próximas edições do Trilha da Democracia num horizonte diverso, num horizonte em que isso que nós falamos aqui, aparentemente no campo da teoria, se torne prática concreta. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Mondaini, ter participado dessa nossa conversa, no lançamento do seu livro, né? E mais uma vez reiterar a honra que senti de ter contribuído com o texto da Orelha. Isso muito me honra, né? E isso entra como um ponto forte do meu currículo, né? Muito obrigado, então, Mondaini, e sucesso. Sei que você lançará em breve um novo livro, eu estou louco para poder adquirir esse exemplar, né? Não sei se ainda ele já está nas livrarias, mas porque eu sei que também é outra
grande obra de sua autoria. O Trilhas da Democracia está de volta, debatendo o livro que eu tive o prazer de organizar, de título Direitos Humanos, Breve História de uma Grande Utopia, recebendo agora o advogado da Federação Única dos Petroleiros e da Central Única dos Trabalhadores, Normando Rodrigues. Normando, é um prazer recebê-lo de novo no Trilhas da Democracia. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mondaini. É um prazer e uma honra e uma alegria também estar aqui novamente para a gente debater sobre um tema tão importante, ainda mais nessa quadra trevosa que atravessamos. Você com a palavra. Obrigado, amigo. Então, Mondaini, o tema dos direitos humanos, sem dúvida alguma, né, é relevante, sem dúvida alguma, a universalização de direitos, que é intrínseca ao debate dos direitos humanos, ele estabelece novos patamares de civilização, de sociabilidade, né? Ela tem uma relação interessante com a história do marxismo, né? Ela se afirma em momentos graves da história da humanidade. Se a gente pensar no século XX, e acho que é um bom retrospecto para se pensar os direitos humanos, né? A carta mais importante no cenário internacional formal do direito é a Declaração de Direitos Universais, de 1948. E ela é fruto do preço que a humanidade teve que pagar para derrotar o fascismo. Fascismo que reemerge, né, hoje, casado ou acompliciado com o neoliberalismo, e que não por acaso, né, foi também no auge do neoliberalismo, em 1998, que os ideólogos do livre mercado absoluto pretendiam, por exemplo, o fim da Organização Internacional do Trabalho, para que não houvessem padrões de direitos sociais internacionalmente. Agora, fora a questão das convenções internacionais, um aspecto muito necessário de debate é a relação, me parece, entre as diversas famílias de direitos humanos e o Estado. E, sobretudo, por quê? A gente vê aí, ante a possibilidade de um novo governo, né, Luiz Inácio Lula da Silva, oxalá isso aconteça, ante essa possibilidade, certamente as forças componentes dessa larga aliança antifascista vão ter que debater novamente o papel do Estado, o perfil do Estado. Um debate que não necessariamente foi muito aprofundado nos primeiros governos do PT. Então, eu te provocaria, Mondaini, com a seguinte questão. A partir desse estudo, a partir do conhecimento acumulado na elaboração, né, do livro, como é que você vê a relação das diversas famílias dos direitos humanos com o Estado, com essa entidade que é, antes de tudo, uma arena, né, de disputas políticas? Veja, Normando, eu vou procurar responder essa pergunta dialogando com um professor espanhol chamado Peces Barba, que é um dos grandes pensadores do direito, dos direitos humanos, tem uma reflexão sobre os direitos humanos bastante importante. Penso eu que as famílias dos direitos humanos, as famílias que compuseram essa rica tradição que não é estanque, não é fechada, né? Ela está sempre em constante fluxo, em constante movimento. Isso significa dizer que existem avanços e retrocessos, e nós vivemos hoje, na verdade, desde o início do século XXI, nós vivemos, desde o ataque, desde a reação estadunidense ao ataque às Torres Gêmeas de 11 de setembro de 2001, nós vivemos, do ponto de vista dos direitos humanos, uma série de retrocessos, né? Até esse momento de avanço do neofascismo na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil, né?
Mas essas famílias que compõem essa tradição, então, como eu disse, vive em fluxo e refluxo, elas todas, sem exceção, deram uma grande contribuição ao seu processo, né? À sua processualidade. E quando eu falo isso, eu falo do pensamento liberal no campo político, e aí existe a grande armadilha do pensamento liberal, que foi incluir a liberdade comercial, incluir a liberdade de propriedade, incluir a liberdade empresarial dentro de um conjunto de liberdades que são fundamentais, em relação às quais nós não podemos abrir mão. Uma liberdade religiosa, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o habeas corpus, né? Entre tantas outras, a ideia de pluralismo. Né? Essa foi uma grande armadilha que é um obstáculo, tanto do ponto de vista teórico quanto prático, para os defensores dos direitos humanos. Né? Então, a família liberal, a família democrática, a família socialista, a família representada, né, pelos novos movimentos sociais que surgem a partir dos anos 60, né? A família ambientalista, a família pacifista e assim, quer dizer, na verdade, é um conjunto muito grande que vai além da tradição liberal, democrática e socialista. Essas famílias têm em comum, na sua relação com os direitos humanos, e aí indo direto ao ponto central da tua pergunta, a necessidade de, em algum momento, desembocar na sua positivação, ou seja, da sua incorporação num texto legal que é representado pelo Estado, né? Que é oficializado pelo Estado. Então, os direitos humanos, dialogando com Pessis Barba, eles seguem um caminho que é o surgimento das ideias, da ideia e das lutas em torno do reconhecimento desses direitos. Nesse momento, essa luta se dá no plano não legal, né? E a grande luta é para que essa ideia e essas lutas, em um determinado momento, sejam reconhecidas pelo Estado, que durante o capitalismo é um Estado burguês, mas não apenas um Estado burguês. É, na verdade, um Estado que expressa as contradições de classe e as contradições sociais, de maneira geral, existentes na sociedade. Esse processo de positivação, ou seja, de reconhecimento por parte do Estado de um determinado direito, a sua legalização, abre um novo horizonte de luta para que esses direitos que foram reconhecidos sejam efetivados. Ou seja, não basta a positivação, não basta a legalização, o reconhecimento legal de um determinado direito. Ele precisa ser efetivado. Então, existem lutas sociais prévias à sua legalização e posteriores, que têm caráter distinto, né? A gente vive isso hoje no Brasil. Uma coisa é lutar pelo que consta da lei. Você se sente protegido pela ordem pública, no sentido da ordem legal. Uma outra coisa é você fazer uma luta na ilegalidade, né? E é porque eu tenho esperança de voltar a lutar, né, dentro da legalidade, não sob uma ditadura, a fim de esticar essa legalidade, a fim de radicalizar aquilo que se encontra no plano legal, que eu considero fundamental essa pergunta que você apresentou, a relação entre os direitos e o Estado. Só para arrematar, né, essa pergunta, né, esse processo não para com a efetivação, com o processo de reconhecimento legal por parte do Estado. Né? Porque o que se percebeu no decorrer da história é que, inicialmente, e aí coloco todas as aspas possíveis, né, esses direitos eram reconhecidos como universais, quando na prática se percebia que a universalização, né, e o processo de igualdade, reconhecimento da igualdade de todos perante a lei,
numa sociedade desigual, gera mais desigualdade, reproduz a desigualdade. Então, por isso a importância de um tratamento desigual dos desiguais. Por isso a importância da particularização do universal, ou seja, da conquista de determinados direitos, né, que sejam particulares a uma condição de opressão e exploração. Bom, eu não vou ensinar o Padre Nosso ao vigário, né? Mas, por exemplo, eu imagino que seja urgente a elaboração de uma legislação trabalhista que passa pela recomposição da legislação trabalhista que foi destruída, né, no governo Temer e no governo Bolsonaro, que dê conta das mazelas que afetam essa enorme população que está fora do mercado formal de trabalho. E que a CLT de 1943 não podia dar conta porque não era um fenômeno existente e que se tornou real. Então, finalizo dizendo e jogando de novo a bola para você, né, que não apenas uma rediscussão do papel do Estado, né, mas uma recomposição do Estado que acaba de ser destruído no espaço de 4, 6 anos é fundamental, é condição sine qua non para que um governo, oxalá junto com você, para que um governo Lula, o terceiro governo Lula, consiga levar a cabo as promessas de uma nova fase de desenvolvimento do país. Esse Estado precisa ser reconstruído e esse Estado não pode ser reconstruído à margem das principais conquistas no campo dos direitos humanos, que deve muito às suas famílias. Camarada, você me dá vontade de comentar um monte de coisa da tua fala, né, para aprofundar, mas vou tentar ser sintético e abusar da tua paciência e te fazer mais uma perguntinha. Essa questão, né, de trazer para o particularismo, ela, na verdade, significa você adotar para a universalização dos direitos uma lógica material, né, uma lógica concreta, ou seja, que esse direito seja efetivo para as minorias políticas, para os despossuídos, para os explorados, né, a ponto de vocês aí sim conseguir não aquela universalização do homem branco colonizador imperialista, mas a universalização humana, né, efetivamente universal. A fase de positivação dos direitos me lembrou muito, na tua fala, um dito antigo nosso da teoria crítica do direito no Brasil, sobretudo da nova escola jurídica, iniciada por Roberto Lira Filho nos anos 80, de que existem duas lutas centrais no direito. A luta pela positivação do direito, que é a luta para colocar o direito, e depois a luta pelo direito posto, né, que é para tirar aquele direito que está na letra fria da Constituição, da legislação, etc., e trazê-lo para a realidade. E isso tem muito a ver com aonde eu quero chegar, te pedindo só mais um pouquinho de paciência. Nós tivemos movimentos de positivação que sempre foram muito limitados em relação aos trabalhadores no Brasil, né? O teu programa ele também é assistido na TVT, dentre outros, e muitos sindicalistas não se dão conta, mas nós, no Brasil, nunca tivemos liberdade sindical. Aquela liberdade de associação que é elemental para o liberal, né, e que ele tem de reunião, de organização política, de formar um clube de diretores lojistas para combater sindicatos, formar uma associação dos produtores de soja para apoiar o Bolsonaro, a revelia da lei, né, formar tudo o que ele quiser,
o trabalhador brasileiro não tem. Nunca teve. A legislação impede que o trabalhador brasileiro tenha liberdade sindical, né, e impede o Brasil de assinar uma das convenções mais importantes da Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 87, de 1948 também, do mesmo ano da Declaração Universal de Direitos do Homem, e que assegura a Convenção 87 a liberdade sindical. Agora, veja bem, aí a pergunta que eu queria te fazer, e ela está no campo da expectativa da esperança, não é nem da esperança concreta. Mas veja bem, você como também historiador, em 1948, tanto essa onda que leva ao projeto da Eleanor Roosevelt ser acatado pelas Nações Unidas, né, a Declaração de Direitos Humanos, quanto à Convenção 87, no âmbito tripartite da OIT, que reúne governos, trabalhadores e empresários, elas respondem aos abusos do fascismo. Elas trabalham dialogando com uma lógica do Franklin Roosevelt, né, tanto que foi a viúva dele que toca. Roosevelt não como um grande progressista, né, era um liberal que a gente pode categorizar talvez ali na linha escassa do liberal honesto, mas um liberal dentro da tradição política, é quase um oxímoro, né, liberal honesto, mas dentro da tradição política americana, liberal, é como eles chamam o que há de mais à esquerda dentro do pensamento político, fora do marxismo, evidentemente, deles. Né? O Roosevelt ele tem uma fala ainda durante a guerra que é: não há paz sem pão. É preciso estabelecer um patamar mínimo. Como eu te disse, depois dos anos 80, e é muito interessante que em todos os países que adotam o neoliberalismo, a desigualdade social cresce cavalarmente depois dos anos 80, o movimento neoliberal cresce muito forte e, em reação a ele, em 1998, a Organização Internacional do Trabalho celebra tanto a Convenção 87 quanto outras na mais importante Carta de Direito Internacional do Trabalho, né, que é a Declaração de Direitos e Princípios Fundamentais da OIT. Foi uma reação ao neoliberalismo, guardadas as proporções, assim como a Declaração Universal e a própria Convenção 87 foram reações ao fascismo. Da tua expectativa, né, o que você acha que nós podemos aguardar, ou melhor, qual a possibilidade de construção institucional que temos pela frente com a eventual derrota do fascismo nas eleições deste ano, daqui a 12 dias, mas mais ainda, a partir do momento que a gente consiga derrotar o fascismo na disputa de ideias, não só da eleição? O que será que a gente pode construir daí? Será que a gente pode construir aquele cenário do Estado em democratização permanente, como escrevia o Carlos Nelson Coutinho? Desculpa ter sido longo pra caramba, camarada, mas é tentador. Normando, a tua pergunta implica uma análise que ultrapassa a própria análise de conjuntura, uma própria análise de conjuntura que joga para as expectativas futuras em relação ao que se esperar de um novo governo Lula. Sem cair em uma forma de etapismo, o que a gente vive hoje, e é positivo que nós vivamos isso hoje, é a consciência por parte de consistentes segmentos políticos e sociais de que a luta da hora é a luta pela democracia. Assim como Gramsci disse isso, a hora é da democracia. A luta agora é pela democracia política. Porque ela se encontra em risco, que nós nos encontramos, e isso ainda é uma possibilidade, da instauração no país de uma ditadura.
liderada por Bolsonaro e pelos seus seguidores, que é sempre bom frisar, se encontram armados, ao contrário de nós. Um terceiro governo Lula terá a obrigação de nunca abandonar esse processo de democratização progressiva, porque, como afirmou alguém que influenciou muito o Carlos Nelson Coutinho, como o italiano Palmiro Togliatti, o fascismo nunca é erradicado por completo. Basta ver o que está acontecendo na Itália agora. Esse programa está indo ao ar no dia das eleições italianas. Lembrando. E a expectativa de que uma neofascista, Giorgia Meloni, se transforme na primeira-ministra da Itália. Então, Togliatti tinha em mente isso, né, de que a luta pela democracia é constante em países que passaram por experiências fascistas, porque ela está entranhada no corpo social. Então, o primeiro desafio é nunca abandonar a luta permanente pela democratização. E essa luta democratização política, estou falando ainda de democracia substancial, né? E a luta pela democratização permanente já tem determinadas experiências, né? Já foi comprovada nos governos Lula, através de mecanismos que existem na própria Constituição de 88, né? Os conselhos, as conferências, né? Colocar mais em prática referendos e plebiscitos, fazer com que o povo participe das decisões políticas, sem nunca abandonar o jogo parlamentar, a importância da disputa no parlamento. E, por outro lado, a fim de que não exista uma reversão das expectativas, isso é importante sempre ter em mente, quer dizer, o apoio ao Lula pode ser revertido muito rapidamente, se em 100 dias, se no início, no primeiro semestre do governo, esse governo não disser ao que veio. E eu falo, aí sim da democracia substancial, do processo de democratização no campo dos direitos sociais. A necessidade de não apenas de retomar aquilo que foi feito nos primeiros governos Lula e no governo Dilma, né, mas de maneira mais acelerada, mais radical. Penso, por exemplo, no sistema de cotas nas universidades, que é um exemplo claro de tratar os desiguais de maneira desigual. Né? E que vai estar em revisão no ano que vem. É lógico. Né? Quer dizer, o vestibular é uma instituição fadada a você manter a classe média alta dentro da universidade pública. Então, o que houve de mais democrático dentro do espaço de acesso às universidades foi a implementação da lei de cotas. Mas isso é preciso pisar no acelerador, né, para que isso seja, para que isso tenha uma reverberação rápida em quem votou Lula, em quem apoiou Lula. Né? Então, as minhas expectativas são positivas e o trabalho vai ser difícil não tanto pela situação em que a economia brasileira se encontra, mas sim pelo fato de nós, e quando eu falo nós, eu estou pensando não apenas em nós dois, mas nesse projeto político, nós já assumirmos o governo tendo uma oposição cristalizada. Esses 30% que podem variar para baixo, né? Mas nós teremos, pelo menos durante 4, 8 anos, sempre essa oposição que pode se tornar mais ou menos organizada, mas que vai acompanhar de perto, usar de todos os mecanismos possíveis para desestabilizar o governo, um possível governo Lula a ser eleito no dia 2 de outubro. Né? Em relação, e aqui me encaminho para
do término da resposta, né? São dos limites de tempo que nós temos. Eu acho que a grande questão, né, e ao te escutar falar sobre a inexistência de liberdade sindical no Brasil, né, se nós achamos que temos liberdade de organização e associação, quando, na verdade, nós temos muitas limitações, né? Se eu bem me recordo, na nossa conversa anterior, você falava da necessidade de crítica a essa ideia do sindicato único, né, e a defesa do pluralismo sindical, que é uma ideia que inicialmente não me era simpática, mas depois de ter vivido a experiência italiana, eu vi da importância dessa estrutura que formou, na verdade, a própria República Italiana e o movimento operário na Itália. Essa estrutura formada por 3 grandes centrais sindicais e, mais recentemente, pelos sindicatos de base que se formaram, né? Um campo sindical ligado aos ex-comunistas, um campo sindical ligado aos ex-socialistas, um campo sindical ligado à antiga democracia cristã, e isso dava vigor à luta sindical, e, passados os tempos da Guerra Fria, resultaram em várias convergências entre as 3 centrais sindicais, né? Então, eu acho que é chegado o momento de... isso parece ser contraditório, né? É chegado o momento em que é necessário, em termos políticos, ter a virtude de ser moderado, a fim de que, de uma hora para outra, essas alianças que foram construídas se esgarcem, mas ser radical socialmente. Isso não é fácil. Falar isso é fácil, agora praticar é muito difícil. Eu acho que é esse o horizonte de manter e aprofundar a democracia política no Brasil, retomar o caminho que foi aberto pela Constituição de 1988, pisando no acelerador das reformas estruturais, sociais, que o Brasil precisa e que passam pela revisão de várias leis que foram aprovadas desde o golpe de 2016. Normando, o Trilhas da Democracia fica por aqui. Mais uma vez, é um grande prazer dialogar contigo. Espero que, a partir de 2 de outubro, e se não for no dia 2 de outubro, a partir do dia 30 de outubro, nós consigamos voltar a discutir o Brasil, parar de discutir Bolsonaro e bolsonarismo e voltar a discutir o Brasil de um outro ponto de vista, né? Do ponto de vista da defesa dos direitos humanos, da democratização e da defesa da vida, ao contrário da política, da necropolítica e desse mundo distópico que a gente vive. Normando, muito obrigado. Eu que agradeço, camarada. Estamos juntos nas expectativas e nos corações. Um grande abraço. Novamente, obrigado pela honra. E o Trilhas da Democracia fica por aqui. Nós não teremos programa no dia 2 de outubro. No dia 2 de outubro é dia do esforço final para eleger Lula presidente ainda no primeiro turno. E nós voltamos no dia 9 de outubro com um novo Trilhas da Democracia, sempre na luta em defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá.